Pois é. Falando em política pública, né? Eu gostaria de informar a todos que todos os órgãos foram convidados para estar aqui hoje. Queria agradecer a presença em especial do SEREI, que está aqui representado por seis lutadores, né? E eu sei o quanto eles estão tentando fazer um trabalho que atinja a todos, mas uma disponibilidade pessoal para isso, e também a APAI. Gostaria de deixar registrado aqui, né, a presença de vocês, saber o quanto vocês têm lutado para poder conseguir fazer os atendimentos, né? Vocês recebem para fazer um número X e atender X, né? Então, agradecer a presença de vocês e falar da importância de vocês estarem aqui hoje. Infelizmente, a política pública ela precisa ser feita por pessoas que realmente sabem qual é a nossa função social, né? Assim como eu falo na educação não é feita. Eu conversei mais cedo com uma pessoa que estava aqui na plateia. Meu filho não vai para a escola para fazer inclusão social. Inclusão social faço eu com ele quando eu viajo, quando eu passeio, quando a gente come fora, né? A escola existe para dar ao meu filho a possibilidade de desenvolver as atividades para a vida de cada um. E é isso que eu exijo da escola, né? Assim como em outras situações, eu gostaria muito que os nossos governantes estivessem aqui hoje de São João del Rei, porque o que a gente tem feito é se desdobrar para dar conta para que o pessoal da ecoterapia, também da Cecília, o projeto Tomar está aqui, o quanto a gente se desdobra para conseguir fazer um atendimento de verdade e qualificado para os nossos clientes. Obrigada, Jean, obrigada, Reginaldo, pela presença aqui hoje. Bem, agora nós vamos receber a doutora Fabrícia Brandão. A doutora Fabrícia é pediatra, psiquiatra infantil, mestre em educação e em saúde e professora da UFSJ, com especialização em endocrinologia. Ela falará sobre diagnóstico e intervenção precoce, realidade. Vamos recebê-la calorosamente. Doutora Fabrícia. Do banquinho, né, gente? Eu sou pequenininha. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui nessa casa linda, né? Que é o Teatro Municipal de São João del Rei. Eu quero agradecer as pessoas do Bruno e da Dani, que foi quem fez o contato comigo. E eu me sinto muito honrada de poder falar. Vou ficar aqui no grupo, vou testar, eu falei que tinha que me amarrar aqui, porque parece que o pessoal do Zoom está melhor quando fica aqui no fixo, tá bom? Mas eu, como professora, eu ando para todo lado, então vou me segurar. A Dani já fez a apresentação, né? Apesar de ter especialização em psiquiatria infantil, eu me considero, foi uma briga minha com o Bruno durante toda a propaganda, né, do simpósio, ele colocava lá, psiquiatra infantil. Não sou psiquiatra infantil, eu sou pediatra. Eu sou pediatra por natureza, de coração, e a minha grande paixão é o desenvolvimento infantil. E coloquei que eu sou a mãe da Marina e do Guilherme, esposa do Jean.
E hoje, além de professora, de pediatra e as minhas especializações, eu me coloco no lugar de mãe e esposa ativa, que apesar de toda a formação que eu tenho, eu, enquanto profissional, demorei também para perceber as alterações dos meus filhos, do meu marido, que eu convivo há mais de 30 anos. Então, e compactuo da angústia de cada pai, de cada mãe, de cada familiar que vai lá na escola e fala assim: meu filho está demorando a falar? Meu filho está demorando para fazer isso? Porque eu era sempre a doida, sabe? Você lida com muita criança, você está ficando doida? Seu filho está ótimo, seu filho está ótimo, eles não têm atraso nenhum, mas sempre me incomodou. E hoje eles são adolescentes, são ótimos, e eu já vi aqui algumas pessoas que trabalharam com ele, e eu sou muito grata de poder ter esse espaço, porque eles me trouxeram também. E eu gosto muito dessa frase. O autismo é parte deste mundo, e não um mundo à parte. Por que eu gosto dessa frase? A sementinha do autismo, ela foi plantada em mim há mais de 25 anos. Eu ainda era uma graduanda de medicina e fui assistir uma palestra de um professor meu, cujo tema era autismo. Nunca tinha escutado, foi a primeira vez. E, naquela época, o autismo era o autismo era, pela etimologia da palavra, alguém que está dentro de si. Eu gosto muito da etimologia das palavras, e apesar de não ter a mesma raiz da palavra, a palavra alma significa, que vem de ânimos, significa vida, sopro de vida. Porque o autismo, para mim, toda vez que eu estou diante de um atraso do desenvolvimento, com a possibilidade de ser autista, hoje, para mim, é um sopro de vida. É um sopro de esperança de que as coisas vão sim melhorar. Do que foi, afinal de contas, o meu tema, essa é a realidade, do que foi há 25 anos, quando eu estudei a primeira vez, porque agora nós evoluímos muito, mas ainda estamos engatinhando. E é muito bom poder falar. Eu estava com muito medo de falar depois de vocês. Parabéns pela sua militância, tudo que você faz, nas redes sociais, acho fantástico. Precisam de mais vozes, como a gente. E aí eu falei, o que você vai falar? Antes de entrar, eu falei para a Priscila, como que vai fazer se ele só defender política pública? O que eu vou falar? Mas, assim, a minha causa é muito ao encontro do que você, do que o Ginaldo já apresentaram, tá? E reforçar que nós precisamos cada vez mais de políticas públicas, inclusive no sentido mais amplo da palavra, não é só colocar um menino dentro da escola, dentro da sala de aula. E para falar de diagnóstico precoce, eu já estou ficando aqui, né? Estou esperando cair desse banquinho, gente. Para falar de diagnóstico precoce, de intervenção precoce, não tem como não falar se não falar do desenvolvimento. O que é, afinal de contas, esse desenvolvimento? O desenvolvimento é a capacidade de realizar funções cada vez mais complexas. Ou seja, um bebê que não senta, ele não vai andar. Uma criança que não balbucia, ela não vai falar uma palavra, assim como se ela não falar uma palavra, não vai formar uma frase. Então, é aí. É na hora que começam a acontecer esses pequenos atrasos, que eu detesto essa palavra, porque eu não posso esperar atraso consolidado. Eu tenho que ver que está vencendo o meu tempo da janela de oportunidade. A doutora Fernanda falou muito bem a causa da neuroplasticidade, né, hoje de manhã. Quando eu estou fechando ali a minha janela de oportunidades, não posso esperar ela fechar. Eu tenho que intervir antes desse atraso na minha vida. Então, por isso eu trouxe a questão que é o desenvolvimento. E trouxe aqui, isso era para ser uma neuroimagem, mas eu achei essa daqui, ficou mais visível para poder apresentar. Isso daqui são as ligações sinápticas que acontecem no nosso cérebro, tá?
quando nascemos até morrermos. Existem novas ligações que são desfeitas, ligações que são criadas. Só que na primeira infância, até os 3 anos de idade, olha lá, com 2 anos, tudo bem. Com 2 anos, como que avançou, como que essas ligações são ávidas para serem estimuladas. E se elas não são estimuladas nessa fase ideal, o quanto nós deixamos que as nossas crianças não sejam realmente estimuladas. Entendendo isso, que nós temos uma fase, sim, que o cérebro está mais aberto, está mais disposto a receber todas as intervenções, nós, enquanto profissionais de saúde, enquanto família, enquanto educadores, enquanto sociedade, temos o dever de buscar pequenos sinais para podermos, sim, fazer intervenções oportunas, que é o que nós fazemos, oportunas. Porque precocemente seria antes de acontecer o atraso. E aí, eu trouxe aqui um pouquinho sobre o que é esse diagnóstico precoce. Então, o diagnóstico precoce, gente, ele é fundamental para o tratamento eficaz de qualquer condição de atraso do neurodesenvolvimento. A detecção precoce do autismo, ela pode melhorar em até 50% a chance de desenvolvimento de habilidades essenciais nas crianças. Olha a importância. Eu costumo falar com os meus alunos porque eu sou pediatra, dou aula de pediatria, então eu falo assim, hoje começa a disciplina mais importante da vida de vocês. Porque é a partir dela que vocês formarão adultos mais capacitados, mais habilidosos, com menos doenças crônicas não transmissíveis. Ou seja, nós temos a obrigação de estimular essas crianças. E a colaboração entre os pais e educadores ela é essencial para diagnosticar, para identificar os primeiros sinais de autismo. O Cristiano falou que a criança dele teve essa sensibilidade de alguém capacitado dentro da escola poder chamar. Eu, enquanto pediatra, peço diretamente para a escola. Me mandem um relatório pedagógico. Muitas vezes, o que chega não é o que eu preciso, não é o que está ali, que a gente pede para fazer um diagnóstico. E falando em diagnóstico, aqui no Brasil, nós, pediatras, também podemos atestar diagnóstico, tá? De qualquer condição. E não necessariamente tem que ser o psiquiatra infantil, o meu pediatra. Então, tem falta nas redes? Tem. E aí tem uma coisa que eu discordo um pouquinho da fala dos deputados, é o seguinte. Falta, assim, profissionais adequados na rede. Muitas vezes, porque o bom profissional não se submete às condições precárias de serviço que são ofertadas. Nós temos, por obrigação, querer um serviço melhor. E se um teórico, se um fono está ali em atendimento e é dado a ele 20 crianças para serem atendidas em 5 horas, que trabalho que esse profissional faz? Como que ele deita a cabeça no travesseiro, sabendo que o trabalho não foi bem feito, que a estimulação necessária não foi realizada. Então, o que falta é investir para que esse serviço seja um serviço de qualidade, dando atenção ao profissional. Falam aí, falta médico, não falta médico. A estatística mostra. Falta nas regiões periféricas, sim. Mas quantos médicos nós temos formando? Faltam faculdades públicas? Falta. Mas tem muita gente formada que queria estar no sistema público e não está porque não tem condição para a pessoa viver no sistema público. A Academia Americana de Pediatria, ela recomenda que a triagem para o autismo deve ser realizada entre 18 e 24 meses.
é o que o nosso Ministério da Saúde também preconiza com a nossa maravilhosa, gente, nós temos um instrumento maravilhoso do Ministério da Saúde, que é a caderneta da criança. E, infelizmente, os profissionais usam. Eu atendo, quando eu estou fazendo ambulatório aqui na cidade com os alunos da universidade, o quão triste eu fico, e eu tento passar isso para eles, para os alunos, que as cadernetas não são preenchidas. Os profissionais, não sei por que não preenchem. Eu tenho mais de 20 anos aí, lidando com criança, vendo o desenvolvimento. Tem dia que eu me pego preenchendo o David lá da caderneta, mas nem o chat é o David, e falo assim, opa, aqui essa habilidade está começando a passar do tempo. Eu fazendo isso todos os dias, várias vezes ao dia. Como que uma pessoa pode, sem ter um instrumento na mão, aceitar ou não atrasar? Eu não consigo entender. E aí nós temos o chat. É fácil ali, né? Pergunta, entrevista com os pais, a gente vai colocando se tem ou não aquela característica, já vem na caderneta, para a gente fazer com 18 e 24 meses. Claramente eu vim preenchido. E tem uma pesquisa da Unicef que ela aponta que as mães brasileiras, elas começam a se preocupar com o desenvolvimento dos filhos aos 23 meses. Porém, o diagnóstico só ocorre aqui no Brasil em torno de 59 meses, ou seja, quase 5 anos de idade. Se eu não me engano, 4 anos, alguma coisa assim. Então, quase 5 anos. Por que eu quis trazer aquela questão do desenvolvimento inicialmente? Porque a gente sabe que as maiores ligações sinápticas, elas acontecem até os 3, elas acontecem a vida toda, mas até os 3 é ali, na cereja do nosso bolo. Intervenção precoce, o que é? Afinal, para falar a realidade, eu tenho que saber. Então, intervenção precoce, ela é um dos pilares para o aprendizado de crianças com sinais de qualquer atraso do desenvolvimento. E são estratégias e terapias que devem ser implementadas em crianças com autismo desde os primeiros sinais de desenvolvimento atípico. E aí eu deixei bem claro. Antes mesmo de existir um diagnóstico fechado. Antes de existir um diagnóstico fechado. Eu encaminho. Chegam com respostas assim. Essa criança só tem suspeita. Essa criança tem um leve atraso, ela não tem vaga aqui nesse serviço. Isso eu escuto todos os dias. Poxa, estão esperando o diagnóstico? Estão esperando atraso? Cadê? Cadê o meu profissional para estimular oportunamente, precocemente de verdade, antes que o atraso seja consolidado? Chegam para mim crianças que são acompanhadas desde 2 anos. Que maravilha, fizeram diagnóstico precoce. Começou a sua estimulação precoce. Mas espera aí, essa criança está desregulada, o que está acontecendo? Entre outras coisas que depois nós vamos comentar. Mas provavelmente começou a estimulação depois da fase de maior neuroplasticidade. Então é muito difícil. Nos Estados Unidos, o diagnóstico precoce acontece entre 0 e 3 anos. No Brasil, a intervenção precoce ela é considerada intervenção precoce na primeira infância. Essa é a definição no Brasil do que é intervenção precoce, primeira infância. E eu fui buscar no Ministério da Saúde qual a idade é a primeira infância pelo Ministério da Saúde? De 0 a 6 anos. Eu curti 3 anos dessa criança que podia estar sendo estimulada. Mas depois que a gente isso. E aí eu trouxe, saído do forno, esse artigo. Esse artigo é do dia 17 de abril de 2025, de onde vem o que está explodindo aí nas redes sociais, o 1 para 31, um autista para cada 31, e com uma fala infeliz do vice-presidente dos Estados Unidos, chamando o autismo de epidemia. É muita falta de conhecimento. Esse 1 para 31, ele traz para a gente
várias coisas a serem pensadas. Eu podia ficar aqui uma semana falando, mas eu tenho que. Então, vamos lá. Para quem tem me traz uma maravilha que as pessoas, os profissionais, por mais precário que ainda seja, estão se capacitando, estão fazendo diagnóstico sim. Isso, esse Ultra 31 traz para a gente. Nós estamos tendo mais diagnósticos. Por quê? A ciência evoluiu. Nós tivemos a mudança do DNS5, né, do CEP, podendo inovar aquelas pessoas que eram tidas como as esquisitas, né? Deixamos de ser esquisitos, temos um nome. Mas a sociedade não está preparada para a gente. Esse trabalho me chamou muita atenção, eu gosto muito da metodologia desse trabalho. Ele é desenvolvido frequentemente pelo CDC, mas em 2022 eles pegaram a prevalência e o diagnóstico precoce dos autistas entre 4 e 8 anos, em 16 localidades dos Estados Unidos, tido como um país de ponta. Ok? Há uma discrepância de dados, porque a Ultra 31 é média. O Estado da Califórnia investe em capacitação dos profissionais da sociedade, dos pais, das escolas, para o autismo. Então, ele foi com um índice maior que o Ultra 31. Eu não vou saber de qual, mas eu tenho, aliás, menor, né? Então, enquanto outras regiões que não tiveram capacitação, esse número está lá para 200. Então, mostrando para a gente que a capacitação de todos é necessária. Quando a gente investe em capacitação, a gente tem diagnóstico precoce, a gente tem tratamento, intervenção precoce. O Brasil, a gente tem mania de remediar é caro. Quando a medicalização poderia estar sendo evitada, e aqui eu falo, eu não sou contra a medicalização. Medicamento é realmente a cereja do bolo. Mas ele é na hora que esse menino está no seu potencial máximo de estimulação, da forma com que ele foi tratado lá no início, é que eu vou saber quando que eu vou medicalizar essa criança. Então, a terapia é fundamental. O tratamento medicamentoso ele vem como complemento. E aí, aqui no Brasil, não. A gente espera o diagnóstico, a gente espera os laudos para iniciar uma intervenção. Tá? E aqui fica um apelo para todos os profissionais, para os governantes, para se tiver alguém aqui de administração pública. Cadê os nossos centros funcionando para receber? Porque nós temos aqui uns para cada 31 é autista. Nós temos muito mais funcionários. Cadê a estimulação com vários profissionais para todo mundo? E aí eu queria perguntar aqui, quem aqui é familiar, pai, mãe, parente de autista? Quem quiser no chat, no Zoom, se quiser responder. Muitos, né? Quantos ou quem de vocês recebeu educação de casa, apoio emocional, como conduzir seu filho na situação cotidiana? De todos vocês que levantaram as mãos. Alguém de vocês recebeu? Só quem foi na aspa. E aí? O que vocês acham disso? O dia tem 24 horas. O menino passa quantas horas na terapia? Alguns fazem intensão de 5 horas, né? Outros fazem outros meia hora. 4, 5 horas na escola. Tá? Não dá nem metade das 24 horas. Onde é as outras 24 horas? É na sociedade, dentro de casa, é com a família. Então, quem é o maior estimulador dessa criança? São os pais, a família, a sociedade. Como nós devemos agir quando o menino se comporta de tal maneira? Como nós devemos agir se o meu filho tiver uma crise em casa? Como eu vou agir se o meu filho tem uma atitude inadequada e eu preciso que ele aprenda a comportar de outra maneira? Porque esse tipo de comportamento ele só tem aqui em determinado local da sociedade ou da casa. Ele não tem lá durante a terapia. Então, a terapia tem que fazer como as universidades deveriam fazer.
sair dos muros, das paredes e realmente ir para dentro das casas. Então, tem um trabalho muito legal que fala que uma hora com os pais, treinando os pais realmente para como conduzir a sua criança, não virar um terapeuta, vai continuar sendo pai, mas como reagir, como conduzir, né, essas crianças, ela tem mais valor do que terapias intensivas com a criança. Porque não adianta, ela vai aprender no meio da terapia, mas na hora que ela sair, o que vai ter? E como é difícil lidar com pai e mãe, hein, gente? Porque mudar é difícil demais, mudar padrão é muito difícil. Por isso que quando a gente pega desde pequenininho e a gente incrementa aquele lar para realmente ser um lar, porque o que a gente vê são as famílias chegando desestruturadas, cansadas, mães exaustas, muitas vezes sozinhas, sem o apoio do companheiro, ou não, mesmo quando tem, chegam pais exaustos. E aí começam as buscas miraculosas por uma cura de algo que não é. E educador? Quem aqui é educador, é professor? Uma boa parte também. Tão bom ver vocês aqui. Tão bom. Aquece tanto o coração. E quem de vocês recebeu o treinamento para estar com essas crianças? Quem de vocês recebe ou recebeu apoio emocional para estar todos os dias lidando com crianças neurodivergentes, não só as autistas, mas neurodivergentes, dentro do ambiente escolar? E eu falo de treinamento real, não é só um cursinho que vai lá e te fala algumas coisas, não. É treinamento prático, no dia a dia. Eu vi uma que levantou. É muito triste. Então, essa é a nossa realidade. E aí eu coloquei aqui, finalmente, o tema diagnóstico e intervenção precoce é uma realidade? Pergunto a vocês, infelizmente. Caminhamos muito nos últimos anos, caminhamos muito, melhoramos demais, mas ainda precisamos, talvez tenhamos mais diagnósticos do que realmente intervenção, por vários fatores, mas precisamos levantar do lugar que estamos. E eu trato esse tema como uma causa de justiça social. Por quê? Cada criança autista, cada autista, seja ele merece a chance de desenvolver todo o seu potencial. E garantir essa oportunidade deve ser uma responsabilidade coletiva. O meu sonho é saber que ninguém mais vai precisar de crachá ou fitinha de identificação para ser reconhecido. Porque se a gente precisa desses artifícios para ser reconhecido, é um sinal de que a sociedade não está preparada para ter empatia, para ter equidade, para aceitar a diversidade, seja ela qual for. Então, nós precisamos ainda de. Como consideração final, eu trouxe aqui a educação e a conscientização sobre a importância do diagnóstico e da intervenção precoce são essenciais para garantir que todas as pessoas com TEA tenham a oportunidade de prosperar. Nós estamos aí, no meio do jogo, e em saúde. O que a gente vai fazer a partir daqui para continuar jogando, melhorando e avançando de fato? Gente, que eu vou fazer? Sou eu? Tá? Tá? Isso. Eu trouxe aqui duas ações. A primeira é Aprenda os Sinais, Haja Cedo, é do CDC,
que ele, inclusive, colocou nesse artigo que saiu aí semana passada, que eu trouxe. E ele ensina profissionais, educadores, família, ele tem lá várias dicas de como podemos nos orientar, como podemos fazer o diagnóstico precoce. Então, eu deixei ali o iníciozinho dele, tá? E o outro é um kit de 100 dias. Eu achei fantástico. Eu falo que o diagnóstico de autismo, as famílias têm luto também, né, gente? Aceitação, a gente vivencia todas as fases. Então, aqui ele traz um guiazinho, um e-book, os 100 primeiros dias do diagnóstico da criança com TEA. Como vamos agir? Então, todos dois são ingleses, eles têm versão em português, tá? Eu acho que é interessante. Eu costumo passar para alguns pais que chegam e que eu inicio com o diagnóstico, a suspeita, e é bem interessante o resultado, porque normalmente os pais falam, não, não. Depois eles vêm com toda a bagagem, realmente, né? Então, isso facilita o processo demais. Aqui são as minhas referências, meu contato, e como professora do Departamento de Medicina da UFSJ, eu me coloco aqui como profissional, né, como mãe, eu me coloco aqui à disposição sempre para o que precisar, no meu perfil pessoal, no Instagram. Na universidade, nós iniciamos agora um projeto de iniciação científica muito legal, que no Brasil é o segundo projeto, a gente está esperando a autorização do STF, né, da Comissão de Ética, para poder iniciar. Mas é um projeto que visa o diagnóstico precoce a partir dos 3 meses de idade, através de imagens. Então, se Deus quiser, vai dar certo esse projeto e a gente pretende montar um ambulatório através da faculdade para começar a estabelecer esses diagnósticos. Eu espero que tenha para onde mandar depois. Porque o diagnóstico a gente está fazendo, o problema está sendo depois. Conseguir as intervenções. É isso que eu tinha para falar, agradeço demais. Estou à disposição.